Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou apresentar um relógio digital feito com Raspberry Pi Pico, utilizando a programação em MicroPython. E estamos alimentando o projeto com esta fonte que a gente fez nas aulas passadas. Eu vou deixar o card aí em cima, tá bom? Para você ir lá ver como que é feita. Aqui a etapa de retificação, depois filtragem com esse capacitor e aí regulagem de tensão com este módulo comercial, tá? Então, bem fácil aí de montar essa fonte e é muito boa. E é com ela que eu estou alimentando o projeto aqui, tá? Então, olha só. Tenho 3 botões que eu programei. Ó. Esse botão aumenta as horas. Então, ó, quando eu clico aqui, incrementa as horas em 1. O outro botão incrementa os minutos. Então, olha aqui, ó. E o terceiro botão vai limpar tudo, ó. Aí, zerou, tá vendo? E aqui a contagem dos segundos. Quando chegar em 60, incrementa o display dos minutos, tá? Quando chegar em 60 minutos, então, incrementa o display das horas, tá? Eu vou explicar com detalhes lá no computador como que foi feito este programa. Então, pessoal, programando aqui com o MicroPython, eu consegui uma ótima eficiência, tá? Então, eu programei muito rápido, na verdade. O programa ficou bem fácil de entender e olha só, funcionando o tempo corretamente, tá? Não tem problema aqui de atraso e nada desse tipo. Já testei por longos períodos e funcionou tudo certinho, tá? Então, ó, incremento das horas, incremento dos minutos, e aí tá tudo certo. Eu estou utilizando este módulo TM1638. Isso aqui é um módulo comercial, tá? Bem barato e de fácil utilização com essa biblioteca do MicroPython. Com esse projeto, você consegue criar outros e ir aperfeiçoando cada vez mais. Então, o que falta para esse relógio ficar bem bacana seria um Real Time Clock, que é um RTC, tá? Porque quando cai a energia aqui, ó, vamos lá, ó, desliguei e liguei. Ele não salva a hora, tá? A gente não tem nada contando para indicar para o microcontrolador, olha, agora é tal hora, tá? Então não tem isso. Para isso, existem alguns módulos chamados de RTC. Então, com eles, a gente consegue aí programar as horas do tempo real mesmo. Mas olha só, com esse projeto, você já consegue criar um temporizador programável, por exemplo. Então, imagina só, aqui, 4 saídas de minutos. Então, por exemplo, estes dois vai até 23 minutos, depois 23, e assim vai. Então, eu terei 4 horários distintos que eu posso programar. Saídas aqui, a relé, tá? Para ligar lâmpadas, dispositivos domésticos, motores, tá bom? Então, olha só as possibilidades que a gente tem aqui, certo? A única coisa que eu te peço em troca é deixar um like no vídeo e um comentário. Senão, todo esse trabalho que eu tive vai por água abaixo, tá? Então, deixa um like aí, ajude o canal e vamos criar uma comunidade bacana aqui, beleza? Então, agora, vamos lá para o computador que eu vou explicar passo a passo como que foi desenvolvido esse programa. Aqui, pessoal, a biblioteca TM1638, importando aqui. Então, se você não assistiu a aula completa de como utilizar ela, eu vou deixar aqui em cima para você acessar lá. Aqui, From Machine importa biblioteca de pinos para a gente interagir com os pinos e timer, porque nós estamos utilizando interrupções por timer aqui. Então, configuração inicial dos pinos, Strobo no pino 20, Clock no pino 19 e DIO no pino 18. Aqui é pinos de PIO, tá? Não é o pino físico. Então, é o pino no mapa de PIO. Você vai ver a imagem aí na tela. TM.brightness aqui, a gente deixa o brilho no mínimo. E TM.clear para limpar todo o display,
tá? E as configurações também de entrada e saída. Aqui a declaração de variáveis globais, eu gosto de fazer assim. Então, na linha 8 eu deixo um comentário, e aí na linha 9 eu começo a declarar assim. Então, aqui é flag, que é igual a segundos, minutos e horas, e tudo isso recebe 0, tá? Um valor inteiro. Então, assim, eu tenho uma variável flag, que eu vou interagir com ela para os botões, segundos, então vai armazenar os segundos, depois os minutos e as horas. Agora, a interrupção por timer, então é esse bloco aqui, ó, da linha 11 até a linha 31, tá? Olha só que bacana, que simples que fica, né? Então, você tem aqui, ó, base, tempo, recebe o método timer. Então, como é que isso aqui funciona, tá? Eu criei uma variável aqui, um objeto, né? E esse objeto ele vai herdar todas as funções dessa biblioteca timer. Logo abaixo, eu crio a função que vai ser chamada quando a interrupção acontecer. E assim, ó, eu coloco o nome da função sempre nesse padrão, ó. Então, é int, underscore, e o nome da variável, tá vendo? Assim é muito fácil, a gente não se perde, tá? Aqui é o argumento, posso colocar qualquer nome aqui, x, y, arg, tá? Mas a gente não vai usar aqui dentro, tá bom? É porque a biblioteca nos obriga a colocar esse arg aqui. Eu chamo as variáveis globais para serem tratadas dentro desse bloco, tá? Então, bem simples, o global segundos, minutos e horas, que eu vou usar aqui. Sempre que essa função for chamada, eu pego os segundos e incremento em mais 1. Então, eu pego o próprio valor, então é 0. 0 é igual a 0 mais 1. Então, 1. 1 é igual a 1 mais 1. Aí, 2, tá? E assim vai fazendo. E essa função, ela ocorre a cada 1 segundo. Como que eu faço para ela ocorrer a cada 1 segundo? Aqui na linha 30, ó. Então, na linha 30, eu pego base tempo, ponto init. Então, já vou começar, né? Vou iniciar a interrupção. Coloco o modo timer, ponto periódico. Então, o modo periódico ele vai acontecer assim que o tempo passar. E o período é 1000 milissegundos, que é 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, essa função é chamada. Passou 1 segundo, executa a função. Mais 1 segundo, executa a função. E assim vai. E aí, callback, int base de tempo. Então, chame essa função, ó, int base de tempo, que é aqui em cima. Tá vendo? Bem tranquilo. Aí aqui dentro eu faço a verificação. Então, se segundos for maior que 59, segundos é limpo para continuar a contagem. Então, segundos é 0 e minutos é incrementado em 1. Se minutos for maior que 59, então 0 minutos e horas é incrementado em mais 1. Tá vendo? E aí, se horas for maior que 23, então eu zero tudo, tá? Horas, minutos, segundos. Na realidade aqui, pessoal, só preciso zerar as horas e os minutos, né? Excluir aqui porque eu cometi um erro, né? Então tá, horas, minutos, e então eu só zero essas duas variáveis. Beleza. Agora vamos aqui embaixo para o tratamento dos botões, aquelas funções que vocês viram na prática. Então, da linha 33 até a linha 55, esse bloco aqui, ó. Tá? Então, o mesmo esquema. Objeto herdando as funções de timer, int botões, que é o mesmo nome do objeto, só colocando int na frente. Vou tratar flag segundos, minutos e horas. E aqui a gente faz assim, ó. Sempre que o botão ele não for pressionado, ele é igual a 0, tá? Então, ele vai estar sempre lendo o valor 0. Eu faço o seguinte, se ele for diferente de 0, eu quero que a flag ela herde o valor do botão. Então, cada botão lá tem um valor decimal. O primeiro tem 1, o segundo tem 2, o terceiro tem o valor 4, tá? Então, estes valores eles são diferentes de 0. Então, quando eu pressionar algum botão, a flag vai herdar o valor do botão, tá bom?
Então, quando eu soltar o botão, esse botão ele vai voltar para 0, certo? Vai voltar para 0 e a flag vai ser aquele valor do botão, tá? E aí é o que acontece. A flag retorna para 0 e as horas é incrementada em 1. Então é assim que a gente faz o tratamento anti-ruído, anti-bouncing e anti-cliques fantasmas, tá bom? Então só ocorre quando eu solto o botão. E esse bloco ele é executado a cada 60 milissegundos, que é um valor muito bom para tratar problemas nos botões, tá? Então, 60 milissegundos já está ótimo. E o mesmo para os demais botões. Então, flag 2, se eu soltar o botão e tiver flag 2, então flag volta a 0, a gente sempre precisa fazer isso para limpar aqui essa condição, tá? E aí minutos em mais 1. No botão 3, né, que ele recebe o valor 4 aqui, limpa a flag e aí eu zero tudo. Aí sim, eu zero segundos, minutos e as horas. Esse valor do botão está sendo tratado aqui no laço principal, ó. Nesse laço infinito, ó, botão BT é um objeto que recebe as funções de tm.chaves. Mais uma vez, se você não está entendendo esse código, procure aí no canal a playlist sobre o módulo TM1638 que você vai entender, tá? Mas basicamente aqui recebe as funções de chave, tá bom? Ele vai sempre tratar quando a gente clica nos botões do módulo. No while true, o laço infinito, eu deixei para utilizar a função tm.show, que é a função que exibe o valor no display de 7 segmentos. E eu fiz assim. Peguei o valor em segundos e dividi esse valor por 10, tá? Depois eu peguei apenas a unidade desse valor e exibi na posição 7 do display. E transformo esse valor dividido em uma string, tá? Acontece tudo isso nessa linha aqui. Para você entender melhor, eu fiz uma cola aqui em cima. Então vamos lá, um exemplo. 25 dividido por 10 é 2,5. Só que ele vai virar um ponto flutuante. E tm.show não aceita um ponto flutuante. Ele apenas aceita uma string. Então a gente tem que fazer o cast desse valor. Então aqui no Python é bem simples, a gente coloca entre parênteses str, tá? Então, entre parênteses str, vai virar uma string, assim, tá vendo? Então, 2,5 entre aspas. Agora, eu preciso pegar o valor da unidade, que no caso aqui é o 5. E como eu faço isso? Bem tranquilo. Entre chaves aqui, ó, eu posso pegar a posição dessa string. Então, ó, 2,5 tem 4 posições, porque a contagem começa daqui, ó. Passou a aspa, eu tenho 0, depois 1, 2 e 3. Até então, bem fácil de entender. 0, 1, 2, 3. Então eu vou lá e pego o intervalo. Apenas a unidade é a posição. Qual que é? Ó, 0, 1, 2 até a 3. Então, ó, de 2 a 3, eu pego apenas a unidade. E a dezena também é de 0 a 1, tá? E aí o ponto ele vai ser ignorado aqui, entendeu? Então, ó, aqui está o exemplo. 2 a 3 eu pego apenas o número 5. De 0 a 1 eu pego apenas o número 2. Tá? Então, unidade de dezena. Então, bem tranquilo. Depois que eu fiz isso, eu apenas coloco a posição que eu quero que seja exibida lá no display. A posição 7 é o display aqui da extremidade, tá? E a posição 0 é o display lá primeiro do lado esquerdo, tá bom? E isso eu faço para as demais variáveis, então segundos, minutos e horas, tá? Então minutos dividido por 10, mesma coisa, e as horas dividido por 10. Aqui na linha 78, fiz uma coisa um pouco diferente, então eu apenas somei
um ponto aqui, ó, tá? Entre aspas, simples, é um ponto. E é exatamente aquele ponto que exibe no display. Então, vai ficar dividindo, né, as horas, ponto, os minutos. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like se você gostou, seu comentário. Se você também não gostou, pode deixar o seu dislike, beleza? Então é isso aí. Até a próxima aula.